Imagine viver uma existência onde a própria identidade é roubada, a voz silenciada por um coro de tormentos e o corpo um mero invólucro para uma legião de trevas. Que segredos se escondem nas profundezas de uma alma aprisionada e qual poder seria capaz de romper as correntes mais intransponíveis? Nas margens orientais do Mar da Galileia, em uma região conhecida como Gadara, habitava um homem cuja vida era um grito mudo de desespero. Não era apenas um marginalizado, mas uma figura aterrorizante que vivia entre os túmulos, longe da sociedade, acorrentado por grilhões que ele mesmo quebrava, impulsionado por uma força sobrenatural que o dominava. Sua história é um espelho da condição humana universal. A luta contra forças que nos oprimem, sejam elas visíveis ou invisíveis, e a busca desesperada por libertação e restauração. Este homem, cujo nome não é registrado, mas cuja condição é vividamente descrita nos evangelhos de Marcos 5, de 1 a 20, Mateus 8, de 28 a 34 e Lucas 8, de 26 a 39. Era um testemunho vivo da devastação que o mal pode causar. Ele não era apenas possuído por demônios, mas estava sob o controle de uma multidão deles, que se autodenominavam legião, um termo que evoca a imagem de uma unidade militar romana, sugerindo não apenas um grande número, mas também organização e poder destrutivo. Sua morada entre os sepulcros não era apenas um refúgio, mas um símbolo de sua morte em vida, de sua impureza ritual e de sua exclusão total da comunidade. A região de Gadara, parte da Decápolis, era predominantemente gentia, o que explica a presença de porcos, animais considerados impuros pelos judeus, mas comuns na economia local. Essa travessia de Jesus para uma terra gentia já sinaliza a universalidade de sua missão e autoridade, que transcende barreiras culturais e religiosas. A chegada de Jesus a essa costa não foi um acaso. Ele veio diretamente ao encontro daquele que mais precisava de sua intervenção. O encontro é dramático. O homem, impulsionado pelos espíritos, corre ao encontro de Jesus, mas não para atacá-lo, e sim para prostrar-se diante dele. Isso revela uma verdade profunda. Mesmo as forças demoníacas reconhecem a soberania de Cristo. A pergunta de Jesus, qual é o seu nome? Não era por ignorância, mas para expor a magnitude do problema e a identidade do inimigo. A resposta, legião porque somos muitos, sublinha a intensidade do sofrimento do homem e a complexidade da batalha espiritual. A súplica dos demônios, para serem enviados aos porcos e não para fora da região ou para o abismo, demonstra sua aversão ao tormento eterno e sua preferência por continuar a exercer influência no mundo físico. A permissão de Jesus, que resultou na morte de cerca de 2.000 porcos, não foi um ato de descuido, mas uma demonstração inequívoca de sua autoridade absoluta sobre o mundo espiritual e uma revelação do poder destrutivo e caótico dos demônios. A reação dos habitantes da cidade, que temeram e pediram a Jesus que se retirasse, é um lembrete de como muitas vezes o conforto material e a familiaridade com o status quo podem ser mais valorizados do que a libertação espiritual e a presença divina. A história do endemoniado de Gadara é um poderoso lembrete de que Jesus não apenas cura doenças físicas, mas liberta almas das mais profundas prisões espirituais, restaurando a dignidade e o propósito. A profundidade teológica deste encontro transcende a mera narrativa de um exorcismo. O termo grego para demônio, daimonion, refere-se a espíritos malignos, e a descrição do homem como possuído por espíritos impuros, pneumata akatarta, ressalta a natureza corruptora e profanadora dessas entidades. A impureza não era apenas ritual, mas moral e espiritual, tornando o homem um pária em todos os sentidos. A autoridade de Jesus sobre esses espíritos é um tema recorrente nos evangelhos. Desde o início de seu ministério em Cafarnaum, Marcos 1, 28, até este evento em Gadara, onde ele demonstra poder sobre uma legião. Essa autoridade é um sinal inegável da chegada do reino de Deus e da derrota do reino das trevas. Os demônios, ao reconhecerem Jesus como Filho do Deus Altíssimo,
o Yos do Teudo Ubsitu, revelam um conhecimento sobrenatural de sua identidade divina, um conhecimento que os homens muitas vezes demoraram a compreender. Sua súplica para não serem tormentados antes do tempo, pro Cairo, indica uma consciência da escatologia bíblica, do juízo final e do destino eterno que os aguarda, conforme descrito em passagens como Mateus 25:41 e Apocalipse 20:10. A permissão para entrar nos porcos, embora pareça estranha, serve a múltiplos propósitos. Demonstra a realidade e a transferência dos demônios, revela a magnitude do número de espíritos envolvidos e expõe a natureza destrutiva do mal, que não se contenta em apenas habitar, mas busca aniquilar. A destruição da manada de porcos, um prejuízo econômico significativo para a comunidade, contrasta com o valor inestimável de uma vida restaurada. A reação dos gadarenos, que priorizaram seus bens materiais em detrimento da manifestação do poder divino e da libertação de um de seus concidadãos, ecoa a advertência de Jesus em Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Este episódio sublinha a batalha espiritual que se desenrola não apenas no indivíduo, mas também na sociedade, onde o medo do desconhecido e o apego ao material podem cegar as pessoas para a verdade e a salvação. A travessia de Jesus para uma região gentia, onde ele encontra um homem que não era judeu, é um prenúncio da universalidade do Evangelho, que não se restringe a um povo ou cultura, mas se estende a todos os que estão cativos, independentemente de sua origem ou condição. A transformação do endemoniado de Gadara é uma das mais vívidas ilustrações da graça redentora de Deus. De um homem nu, acorrentado, violento e vivendo entre os mortos, ele é encontrado vestido, em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. Marcos 5,15. Essa imagem é um poderoso símbolo de restauração completa, a dignidade humana devolvida, a sanidade mental recuperada e a submissão voluntária à autoridade de Cristo, sentado aos pés de Jesus. A mudança é tão radical que os próprios habitantes da região ficam aterrorizados, não pelo homem, mas pelo poder que o transformou. O desejo do homem liberto de seguir Jesus é natural e compreensível, um anseio de gratidão e devoção. No entanto, Jesus lhe dá uma comissão diferente e igualmente vital. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Esta é uma das primeiras e mais claras instruções de Jesus para a evangelização pessoal, um chamado para testemunhar o que Deus fez em sua própria vida. O homem obedece, tornando-se o primeiro missionário de Jesus na Decápolis, proclamando em sua própria comunidade a libertação que experimentou. Sua história se torna um testemunho vivo do poder de Cristo para libertar das mais profundas prisões, sejam elas espirituais, emocionais ou sociais. Para nós hoje, a história do endemoniado de Gadara é um farol de esperança. Ela nos lembra que não há situação tão desesperada, nem alma tão cativa que esteja além do alcance da misericórdia e do poder de Jesus. Ela nos desafia a reconhecer as legiões que podem nos oprimir, vícios, medos, traumas, opressões espirituais, e a buscar a libertação em Cristo. Mais do que isso, ela nos comissiona a compartilhar nossa própria história de redenção, a ser testemunhas vivas do que o Senhor fez por nós. Assim como o homem de Gadara, somos chamados a voltar para nossas casas e povos para proclamar as grandes coisas que Deus fez, transformando o desespero em esperança, a loucura em sanidade e a escravidão em liberdade. Para a glória de Deus, a verdadeira fé se manifesta não apenas na crença, mas na transformação e no testemunho. Gostou desse estudo? Então não sai sem se inscrever. Ativa o sininho, deixa o like e comenta qual parte mais mexeu com você. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar a mensagem para mais pessoas.